vai ter sempre um convidado para falar sobre o espaço, né? Espaços, no plural, onde circulam os bebês, e o nosso convidado de hoje é o Nelson. Então, eu te passo a palavra, Nelson. Muito obrigada por ter aceitado o convite para essa data, inclusive, porque o nosso próximo encontro acho que é 13 de maio, então vai ter mais tempo para tudo acontecer, mas o início do ano foi tudo bem no ritmo. Então, muito obrigada, Nelson. Bom, um bom dia, um excelente dia, final de semana também maravilhoso para todos. E é um prazer enorme estar podendo conversar com pessoas de um conhecimento tão amplo e de diferentes áreas que faz com que esse nosso caminhar para a transdisciplinaridade possa acontecer, né, para todos nós. E quero dar as boas-vindas também não só aos novos participantes, mas às duas colegas que estão em Portugal, né, a Roseli e a Lília, que recentemente nos encontramos, né? E agradecer a Érica, né, o tema que ela me deu, que eu no início relutei um pouco, sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Relutei porque, na realidade, é um tema que me atrai muito, é um tema que eu dediquei mais de 40 anos da minha vida profissional a ele, e atualmente ainda dedico, em parte, e é um tema que, do ponto de vista de todos nós, eu acho que é importantíssimo a gente ter um conflito de interesses. Então, eu declaro, antemão, um conflito de interesses em prol do SUS. Tá? Eu separei alguns slides, eu queria ver se a gente pode... Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Está começando. Perfeito. Agora, deixa eu colocar aqui no módulo de apresentação. Deixa eu ver aqui. Minha tela cobriu aqui no PowerPoint a barra para... É ruim, né, quando a gente compartilha. Faz a opção embaixo, Nelson. Embaixo tem uma outra opção lá perto da porcentagem, no canto direito inferior, você pode colocar modo apresentação também. Perto do tamanho, à direita. Continua indo para a direita. À direita... Aí. Volta sim, um pouquinho. sim, Aí, já vi. perfeito. Obrigado. Bom, por que, na realidade, noções preliminares? Porque o universo do que nós vamos conversar é muito amplo. E daí, eu acredito que cada um de vocês, cada um de nós, tem, em algum momento da passagem da vida, inserção dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS. E a ideia de trabalhar com o título de noções preliminares é exatamente para a gente dar, vamos dizer assim, um contexto de um corpo, para que, a partir desse corpo inicial, a gente possa, obviamente, entrar em mais detalhes em algum outro momento e tudo. E, por isso, noções preliminares. E aí vamos trabalhar um breve histórico, depois esses são os tópicos que a gente vai abordar, depois o que é o SUS, os princípios e as diretrizes do SUS, os serviços que são oferecidos, manuais técnicos, falar de uma maneira geral sobre alguns, né? E, obviamente, alguns dos problemas que são identificados no SUS, né? Acho que em nenhum mundo perfeito a gente viveria sem problemas, né? E cabe a nós, né, cada vez mais tentar resolver essas questões. Num breve histórico, se a gente pegar o nosso Brasilzinho desde o período imperial, né,
a gente observava que não havia políticas oficiais de gestão de saúde, né? Havia médicos e hospitais e clínicas, mas que ofereciam só serviços que eram pagos, né? E alguns hospitais filantrópicos ligados, né, a ideia religiosa, alguma instituição religiosa. Um pouquinho. Depois, a grande maioria dessas pessoas, né, não conseguiria pagar por esses atendimentos, né? A atenção na via filantrópica era pequeno, era deficiente por conta também das questões dos recursos. Então, a maioria da população não tinha nenhum acesso ao cuidado da saúde. Então, o primeiro passo de atenção pública na saúde ao Brasil aconteceu na Primeira República, no governo do Rodrigues Alves, onde foi criada a Diretoria-Geral de Saúde Pública, órgão que, em 1903, foi chefiada pelo grande sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz. Eu fiz questão de colocar esse marco porque, a partir de Oswaldo Cruz, é como se a gente tivesse alguém que disparou, né, essa noção do atendimento à população. Oswaldo Cruz, então, uma vez, né, instituído na capital, a capital era o Rio de Janeiro, né? O primeiro grande trabalho dele foi eliminar focos da redução do mosquito Aedes aegypti, que na época já era conhecido como um vetor da febre amarela. Então, foi o grande trabalho disparador dele. E, ao lado disso, além das campanhas chefiadas pelo Oswaldo Cruz, o prefeito da época do Rio de Janeiro reestruturou a cidade, observando que era fundamental a questão de implantações de rede de esgoto, um sistema de coleta de lixos, onde a gente observa que, na realidade, caminhar em prol da saúde depende de um contexto que envolve várias áreas. Não é só especificamente o medicar, o tratar, mas envolve uma série de outras situações. E aqui, a questão do estabelecimento de a rede de esgoto, de coleta de lixo. De uma forma, obviamente, e é muito comum, né, não só no nosso país, mas em outros países também, esses problemas acabam ficando restritos mais às regiões metropolitanas, às regiões onde existe um maior número de pessoas com um rendimento per capita maior, e a gente começa a ter bolsões nas periferias de baixa atenção a esgotamento sanitário, água, né, potável e outros acessos. Em 1923, com a grande epidemia espanhola, né, que dizimou muitas pessoas no mundo inteiro, e aqui no Brasil um número impressionante de pessoas, criou-se o Departamento Nacional de Saúde, e que visava ampliar as medidas sanitárias inspiradas na atuação de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro para todo o Brasil. Em 1966, todos vocês já ouviram falar do INPS, do INAMPS, do Instituto Nacional de Previdência Social, né? Que visava unificar as aposentadorias, cada trabalhador tinha uma caixa de assistência nos seus órgãos, né? E muitas vezes tinham parte de atenção à saúde nos seus órgãos, né? E o INAMPS, né, teve essa ideia de unificar essas aposentadorias e contribuições e, ao mesmo tempo, estabelecer serviços de atenção à saúde, hospitais e clínicas e laboratórios. Na década de 80, com a Assembleia Constituinte e a promulgação da Constituição Federal em 1988, então vocês observam como o passo importante para essa
disseminação de atendimento parte de algo que está numa carta magna, e que talvez a gente tenha que tentar preservá-la ao máximo, né? E dentro da área da saúde, diz que toda pessoa tem direito ao atendimento médico e hospitalar e ao cuidado à saúde de forma gratuita, e que isso é uma obrigação do Estado. Isso é fundamental enquanto obrigação do Estado. E, dessa forma, tratou-se de criar um sistema unificado que conseguisse atender a todos. Assim, em 1990, foi sancionada essa lei, 8080, que implantou e regulamentou o SUS, e depois uma lei orgânica regulamentando as diretrizes nacionais. Então, o que é o SUS? É um sistema de atenção à saúde universal e gratuito. Ele foi inspirado no modelo britânico surgido após guerra, em 1948, porque poucos países no mundo têm um sistema de atenção à saúde universal e gratuito como o nosso. Os principais são os serviços do Reino Unido, do Canadá, Austrália, França e Cuba, né? Os modelos britânico, canadense, australiano e cubano são custeados, assim como o Sistema Único de Saúde brasileiro, pelos governos através de coletas de impostos. Na França, há o recolhimento de uma espécie de seguro-saúde compulsório para todas as pessoas que têm condição de pagar pela taxa e, eventualmente, os que não têm condição também vão ter acesso a esse sistema. O SUS divide-se, na realidade, dentro dos sistemas oferecidos, né, um sistema de atenção primária ou básica, né, que atua no contato direto e regular com a população, e é importante que se tenha a noção do que cada um desses níveis de atenção tem enquanto área de atuação. Porque muitas vezes a gente encara as UBSs, né, e as unidades de pronto atendimento, que já é num espaço um pouquinho acima das UBSs, como apenas um serviço de idas às consultas regulares e pesar e medir, no caso das nossas crianças, orientar, na realidade, alimentação, vacina, essas coisas todas, mas cabe às UBSs o mapeamento da região em que elas atuam, para que a gente possa estar estabelecendo os serviços de atenção de acordo com as necessidades de cada micro-região. Então, muitas vezes, a gente observa que o gestor das UBSs não tem essa dimensão da importância que ele tem enquanto mapear as condições de saúde e sanitárias, obviamente. Eu acho que não precisa, seria redundante falar que condição sanitária é uma condição de saúde, né? Para que, a partir dali, as atuações possam estar sendo feitas de maneira diferenciada. Por exemplo, eu moro em Brasília. Aqui onde, na região que eu moro, que é o Lago Sul, tem algumas UBSs. A 5, 6 quilômetros daqui tem São Sebastião, que é uma área de baixa renda e tudo. Obviamente, as necessidades da área que eu moro são diferentes da área de São Sebastião. E isso acontece no nosso país como um todo. Então, estou chamando a atenção da importância da gente saber lidar com as necessidades de cada uma das áreas em que vão ser estabelecidas para que a gente exerça a nossa atividade. A atenção secundária já é oferecida a pacientes que têm uma doença diagnosticada, os hipertensos, os diabéticos, né? Pessoas com alguma deficiência física e tudo, e que precisam de tratamento, investigação médica especializados, mas que não obrigatoriamente precisam fazer isso sob um sistema de internação hospitalar.
que é, na realidade, a atenção terciária que se estabelece a nível dos hospitais. E aí nós temos um atendimento, né, que, se nós pudermos observar, a ideia é que se faça um sistema extremamente integrado de referência e contra-referência para que os atendimentos possam ser atendidos de acordo com as suas necessidades. Então, a atenção básica precisa estar diretamente conectada com a atenção secundária e com a atenção terciária, de modo que essa referência e essa contra-referência possa ser estabelecida de forma adequada. Selecionei aqui alguns serviços de atendimento. Obviamente, não vou conversar sobre todos, até porque, apesar da concessão maior um pouquinho do tempo, né, não quero que fique maçante. Mas o SAMU ou 192, né, que o nosso é um chamado Serviço de Atenção Médica, Atenção Móvel de Urgência, né, 192, que é baseado no sistema francês, e tem a mesma sigla, né, SAMU, né, Service d'aide médicale d'urgence, né, Serviço de Atenção Médica de Urgência, enquanto que o nosso é de Serviço de Atenção Médica, de Atenção Móvel de Urgência, né? Então, gravando 192 em qualquer local do país, ao se discar, vão ter profissionais que possam fazer esse atendimento rápido de urgência e aí fazer o transporte desse paciente para uma unidade que seja de atenção importante, para o caso específico. Outro sistema que é muito caro, né? Caro do ponto de vista de importância, obviamente, e extremamente barato, né? Se a gente for trabalhar com a abrangência que eles têm na prevenção de doenças, é o nosso PNI, o Programa Nacional de Imunizações, né? Que ele surgiu, na realidade, em 1975, com a ideia de poder unificar e padronizar, de acordo com as diferentes faixas etárias, a ideia de vacinação da população como um todo. E isso é importante porque o Brasil, durante muitos anos, foi um exemplo dentro das questões vacinais, né? Nós, inclusive, na época, enquanto consultor técnico, participamos de algumas reuniões, inclusive fora do país, para colocar essa expertise que o país teve na erradicação da poliomielite, né? Basicamente, tivemos uma época em que conseguimos erradicar o sarampo por alguns anos, né? Então, essa expertise de campanhas de vacinação, todos vocês conhecem a figura do Zé Gotinha, né? Que passou como um marco de campanhas de vacinação de uma maneira geral. Então, vamos ver se retomamos essa pujança do PNI, né, nos próximos anos. Ainda quero fazer aí um convite a vocês que adentrem ao portal, né, do Ministério da Saúde. Então, aqui é só uma fotografia, né, da realidade do que a gente pode encontrar no portal. Tem aqui em cima aqui o que você procura. Então, se você digitar ali o que é que você quer, provavelmente vai sair algum documento, alguma coisa específica dentro daquilo que você está querendo saber. E existe a publicação de boletins, cartilhas, estudos e notas informativas, guias e manuais, notas técnicas, publicações de vigilância de saúde, relatórios, manual de marcas. E todos esses manuais, todos esses instrumentos que o Ministério da Saúde publica, são escritos
por profissionais extremamente competentes, profissionais renomados, e que serve para fazer algumas diretrizes na atenção, né? A gente sempre trabalha com a ideia de diretriz, né? Muito mais do que a ideia de protocolo. Só para a gente ter, né, vamos dizer assim, num espectro amplo, né? Então, apenas a capa do Guia de Vigilância à Saúde, ele é grande, né? Essa daí é a 5ª edição revisada, então vocês observam que aqui vigilância com coberturas de vacina, né? Vigilância da mortalidade infantil, fetal e materna, logo no início do capítulo, depois doença meningocócica, coqueluche, e aí vai indo, né? Avaliando sempre e revisando sempre essas situações. Farmacovigilância, vigilância da saúde do trabalhador, da saúde ambiental e a importância disso. Botei um manual aqui da saúde bucal da gestante, mas temos N manuais do ponto de vista de acompanhamento da gestação. Coloquei aqui o nosso querido manual técnico do método Canguru, né, na sua 3ª edição em 2017. Acredito que logo, logo estaremos numa 4ª edição, né? Essa 3ª edição foi revisada e tudo, atualizada, e de um plano que, na realidade, como a gente já teve a oportunidade de ouvir outros colegas e tudo, mudou o paradigma de atenção perinatal no país. Avanços do marco legal da primeira infância, né? Um tema extremamente importante que a gente, às vezes, não nota que existe um manual técnico colocando essas questões que foram feitas através, inclusive, de reuniões, né, com o sistema parlamentar e tudo. Dentro da área específica de muitos colegas que estão aqui presentes, né, uma diretriz de estimulação precoce de crianças de 0 a 3 com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, observa aqui o que eu disse anteriormente, a questão de diretriz, ou seja, eu não estou engessando nada, eu estou sugerindo algumas diretrizes. E que, na realidade, esse é o papel do Ministério nesses manuais. O Ministério normatiza atenções. O Ministério não fiscaliza. Por quê? Essa é uma questão que depende de cada estado, de cada município, ou seja, essa é uma gestão compartilhada. Por isso que, havendo as diretrizes, havendo as normatizações, cada estado, cada gestor de estado, cada gestor de município, tendo capacidade gerencial, que é o que anda faltando, né, vai estabelecer, evidentemente, as normas de atenção mais adequadas para aquela região. Uma coisa ímpar dentro desses instrumentos, a gente já conversou uma vez quando trabalhou a aula de crescimento e desenvolvimento no primeiro ano de vida, são as nossas cadernetas, né? As nossas cadernetas que evoluíram do antigo cartão de vacinação, que era apenas uma única folha em que se anotava as vacinas e tinha algumas marcações de peso, né? E para uma caderneta muito, muito bem trabalhada, com orientações para a família, com orientações para os profissionais da atenção primária, que vai permitir o conhecimento da evolução de cada uma das crianças de 0 até a adolescência. E é interessante que as novas cadernetas, atualmente, né, já estão em falta há algum tempo, né, já foi feita, inclusive, uma nova organização dessas cadernetas, e que eu acho que talvez precisa ser revista, mas elas estão sendo ainda reutilizadas cadernetas antigas. E uma outra coisa, um distrator que
nós pediatras, né, vemos no dia a dia e que nos causa um constrangimento muito, muito grande, é que essas cadernetas que dão um duro danado e um gasto danado para o Ministério, se vocês entrarem na Amazon, vocês compram essas cadernetas, encadernadas de outra forma, com todo o trabalho do Ministério da Saúde de uma prática que é gratuita sendo comercializada. E até agora, por mais que se fale e tudo, ainda não acendeu a luz para poder fazer a cobrança disso, ou seja, a punição contra isso. Essa caderneta, entre outras coisas, é importância, né? E ela foi evoluindo com o passar do tempo, e eu estou me detendo mais nesse manual, porque é o métier de todos nós aqui. A gente observa que existem os marcos de desenvolvimento dessa criança, né? Como pesquisar esses desenvolvimentos e os tempos em que eles podem estar acontecendo de uma maneira adequada. E aqui, né, de uma forma mais fácil de visualização, né, a postura, né, reação ao som, elevação de cabeça, e aí vai, né, durante todo esse acompanhamento. Existe também nessa caderneta situações para que a gente possa classificar o risco das crianças que nós estamos acompanhando, né? Então, dados de avaliação trabalhados através do perímetro cefálico, né? A ausência de algum reflexo postural no início, né? Logo da vida, traduz, né? Já sinais precoces de atraso no desenvolvimento, situações para alerta a esse desenvolvimento e situações que todos os reflexos, né, e posturas e habilidades são consideradas normais para o desenvolvimento adequado. E, na realidade, a sugestão da atuação do profissional ante cada um desses dados de avaliação. Aqui é só para mostrar uma curva de crescimento de meninas, né, até 2 anos, dizer que esta curva é a curva da Organização Mundial da Saúde, é a curva mais recente, embora já tenha quase uma década, mas é uma curva que foi feita de uma maneira muito interessante, porque ela é com a coparticipação de 5 países na construção dessas crianças, dessas curvas de crescimento. E o Brasil participou desse estudo. Boa parte das crianças que foram trabalhadas nessa curva tinham aleitamento materno, né? E não é uma curva de construção segmentar, ou seja, é uma curva de acompanhamento de coortes de crianças, o que dá, na realidade, uma sensibilidade maior nessa questão do acompanhamento. E, já partindo para a nossa finalização, né, nós já colocamos algumas questões, né? Existem, obviamente, as dificuldades, né, de ordem financeira, né, que são importantes, e apesar do esforço, mas existe muita questão da má gestão dos diferentes serviços. Por isso que a gente observa, para um mesmo SUS, padrões de qualidades nas diferentes regiões brasileiras. Durante alguns anos que eu estive como consultor técnico do Ministério, a gente teve a oportunidade de... antigamente a gente dizia do Oiapoque ao Chuí, né? Mas eu não sei se o Chuí acho que continua, né, ainda como o ponto mais ao sul, que a Magda, que está aqui, nos diga, mas não sei se ao norte é o Oiapoque, mas porque a gente era encarregado de visitar todos os serviços, né, nos diferentes estados, e cada serviço, cada estado, a gente ficava uma semana.
Teve um ano que eu viajei 52 vezes para diferentes estados, né? Minha mulher quase que me mandou para fora de casa, tá? Mas e a gente conseguia não só trabalhar as questões técnicas e tudo, mas inclusive as questões de manuseio de equipamentos, e muitas vezes a gente observava um gasto muito grande. A área que a gente sempre trabalhou mais foi a neonatologia. Então, o tanto de dinheiro desperdiçado com material caro porque as pessoas não sabiam como utilizar. Então, esse foi o papel, muitas vezes, né? E como a gente sempre foi um bricolé, né? E eu desmontava respirador, incubador, essas coisas, porque aprendi a manusear isso, né? Tanto é que nos serviços públicos, né, os serviços que a gente trabalhou eram conhecidos como serviços em que a longevidade dos equipamentos era praticamente igual ao dos serviços privados. A falta de hospitais e profissionais de saúde, isso é impressionante, né? E a gente tem essa dificuldade mais nas regiões periféricas, né, das grandes cidades, nas pequenas cidades, e em regiões de população mais pobre, e em regiões, obviamente, longe dos grandes centros urbanos, onde existe uma dificuldade muito grande de fixação do profissional. E aí, por conta, evidentemente, de políticas adequadas do ponto de vista de condições salariais, de condições para que esse profissional possa, né, ter uma vida interessante nos locais onde, na realidade, apresenta, né, a necessidade do SUS. Por quê? É um sistema que eu não comentei antes com a devida importância, mas ele é universal, ou seja, é para todos. Ele trabalha com uma premissa de equidade. O que é isto? É dar àqueles que menos necessitam uma atenção maior. E ele trabalha também com o outro pilar, que é a integralidade, ou seja, a atenção nos 3 diferentes tipos de atenção à saúde. Então, universalidade, equidade e integralidade. E para que a gente possa, né, conseguir estabelecer esses 3 pilares, é importantíssimo que a gente tenha um sustentáculo, né, de políticas públicas muito forte. A carga excessiva de trabalho dos profissionais levam a estresse, né, porque enfrentam longas jornadas, né, com uma interminável lista de pacientes para cuidar. Vocês tiveram muito desse contato mais recentemente, quando os profissionais atendendo aos pacientes com Covid relatavam o estresse a que eles estavam sendo submetidos, né? E muitos deles, né, com a questão do desenvolvimento das síndromes de burnout, né? E aí chamar a atenção para que a norma de atenção humanizada ao recém-nascido, o método Canguru no Brasil, já na sua primeira edição, trabalhava muito com o cuidando de quem cuida, ou seja, exatamente para que a gente trabalhasse as questões de saúde do trabalhador, evitando burnout ou contornando essas situações com uma atenção direcionada ao trabalhador. E aí, todas essas dificuldades fazem que muitos pacientes enfrentem um quadro de esperas grandes, que resultam muitas vezes no agravamento de doenças ou até na morte, em alguns casos de urgência. Isso acaba indo às manchetes, e é interessante porque a desgraça ganha as manchetes de uma forma muito, muito mais fácil do que, evidentemente, as coisas boas que um sistema possa estar provendo, né? Mas acho que a gente, enquanto profissional, tem que estar sempre dando a cara à tapa para poder tentar fazer com que as coisas possam melhorar. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado.
né? Muitas flores para vocês hoje. Obrigada.